Model Context Protocol, ou MCP. Se você nunca tinha ouvido falar dessa sigla e agora começou a ver em todo lugar, cara, você não tá sozinho. Agora imagina você desenvolvendo uma aplicação e aí você precisa integrar com diversos modelos de inteligência artificial, porque a gente tem vários hoje, diversas ferramentas, diversas bases de dados e manter isso de forma harmoniosa. Seria um desafio extremo, né? E é justamente isso que o MCP veio para resolver e a gente vai entender exatamente como funciona por trás dos panos. Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita e você está no meu canal A Tequita Dev, que é um canal de tecnologia. Se você curte meu conteúdo, tá aqui toda semana e não tá inscrito, checa se você tá inscrito, se o sininho tá ali ativo para que meu conteúdo chegue até você. O YouTube não está entregando os meus vídeos e quando você comenta, quando você interage, você dá aquela força pro meu conteúdo e eu vou agradecer assim de coração. Pois é, todo mundo começou a falar de MCP, mas Carol, será que tem ali realmente um fundo de importância dentro da hype? E sim, galera, a gente está vivendo um momento, uma quebra de paradigma. É basicamente, se a gente fosse pensar ali na internet, né, a importância do protocolo HTTP. Eu acho que a gente está vivendo exatamente esse momento agora, só que no contexto de inteligência artificial, e eu vou explicar por quê. E aí vamos começar pelo básico, né, porque talvez quando você veja ali Model Context Protocol, você pode pensar, cara, é mais um conceito complexo que eu tenho que aprender, e não, porque a ideia justamente desse protocolo é simplificar as coisas. Pense no MCP como se fosse um tradutor. Você vai viajar a vários países e ele vai estar ali traduzindo o que você quer dizer de acordo com a língua daquele país, sem que você tenha que aprender o idioma de cada país. O MCP dentro do contexto de inteligência artificial faz basicamente isso, né? É um padrão que permite com que diferentes componentes do sistema de IA se comuniquem. Isso independentemente de qual modelo você escolheu ou de qual ferramenta você está utilizando. É justamente um padrão para que essa comunicação seja feita de forma agnóstica. Se a gente for pensar em padrão de comunicação, essa ideia de padronização ela não é nova, né? O próprio Bluetooth, né, que é um padrão, na verdade, de conectividade que a gente tem para comunicação entre os nossos dispositivos ali, ele também tem essa intenção de fornecer esse padrão. Porque imagina só se a gente não tivesse esse padrão ali de conectividade. De repente você compra um fone de uma marca X e o seu computador não consegue reconhecer porque ele utiliza um padrão diferente de conectividade, por exemplo. E esse era um desafio muito grande quando a gente falava em IoT, né, em Smart House e tudo mais, porque às vezes você comprava ali equipamentos de marcas diferentes que não se comunicavam entre si. Hoje a gente já tem ideia de padrões universais de comunicação, então independentemente do hub que eu compre ou dos dispositivos que eu comprar, eles vão conseguir se comunicar. Saindo um pouco do IoT e indo para a inteligência artificial, vendo justamente esse problema de como as IAs estavam evoluindo e que essa padronização era necessária, o MCP ele foi criado pela Anthropic, que é a empresa por trás do Cloud. E ele foi lançado como um padrão aberto. Isso significa que qualquer desenvolvedor pode contribuir para a evolução desse padrão. E se a gente fosse comparar, justamente como eu disse, na evolução da internet, a gente poderia pensar no MCP como se fosse o que o HTTP foi para a web, onde todos sentaram e concordaram em um padrão de comunicação que funcione para todo mundo. Mas por que isso é tão importante? Antes do MCP, se você precisasse integrar com diversos modelos de inteligência artificial, diversas ferramentas, você tinha que basicamente fazer integrações específicas, ou seja, cada integração era como se fosse um mini projeto. E de acordo com que isso escalava, que você aumentava ali a sua caixinha de ferramentas, isso tornava extremamente complexo para ser mantido. Vou dar um exemplo muito prático disso. A gente tem os assistentes de código, né? E a gente sabe que quando a gente utiliza esses assistentes, a gente pode selecionar um modelo. Imagina a dificuldade de você possibilitar com que o usuário ali selecione modelos diferentes e manter todas as integrações que você tem por fora ali, para, por exemplo, acessar arquivos, criar arquivos, integração com Git e tudo mais. Imagina a complexidade de você manter isso. Era como se você tivesse que aprender um idioma diferente para cada pessoa que você fosse comunicar ali dentro do contexto ali do processo como um todo. Então o MCP ele veio para padronizar isso, é um protocolo de comunicação onde você tem uma arquitetura específica que vai funcionar com camadas ali para que você consiga com que esses modelos consigam reconhecer ferramentas de forma automática e completamente agnóstica. Quando a gente fala em agnóstico, quer dizer que o modelo em si ele não precisa saber qual ferramenta específica é aquela, ele só precisa saber o que aquela ferramenta faz. Ou seja, para o meu modelo não importa se ele está acessando uma ferramenta X ou Y para
envios de e-mail. Ele apenas precisa saber que aquela ferramenta consegue enviar e-mails. É muito parecido justamente com essa questão da conectividade do Bluetooth, né? Inclusive eu tenho um vídeo no canal onde eu criei um aplicativo, né, para poder fazer cálculo de caloria integrado ali com uma cinta cardíaca. E lá dá para entender muito bem que, na verdade, quando você se comunica com esses dispositivos Bluetooth, você não sabe que dispositivo é. Você apenas procura ao seu redor, né, dispositivos que possam fornecer, por exemplo, sinais vitais. Você não vai saber se é uma cinta cardíaca, se é um relógio ou whatever. Você simplesmente vai rastrear dispositivos ao seu redor que implementem aquele padrão de comunicação e forneça aquelas informações. E aí tá a mágica do negócio. Eu não preciso desenvolver uma aplicação para cada marca de dispositivo que eu for fazer a integração. Da mesma forma no MCP, eu não preciso desenvolver uma integração para cada modelo de inteligência artificial que eu for utilizar. E por que o MCP surgiu agora? Pra gente entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, né? De como os modelos de inteligência artificial, eles surgiram primordialmente. Basicamente, eles eram muito simples e isolados. Você fornecia um prompt e tinha ali uma resposta em texto. Ou seja, a gente não tinha integração com ferramentas externas, né? Você não conseguia pedir ali para que ele enviasse um e-mail, para que ele marcasse alguma coisa na sua agenda. Essa evolução a gente foi tendo à medida com que surgiu essa ideia de assistente de fato e até a ideia de agentes de IA, que é justamente unir o poder dos grandes modelos de linguagem, né, com essa integração com ferramentas. Inclusive, eu tenho um vídeo específico falando sobre agentes de IA que, se você quiser assistir, assista aqui na sequência. Quando isso foi evoluindo, quando a gente saiu dessa questão dos modelos e começou a ver as integrações, cada empresa começou a fazer suas próprias integrações. E aí a coisa começou a ficar caótica. E a Anthropic, vendo esse cenário, entendeu que a inteligência artificial, para ela conseguir ter esse boom todo, ela só ia conseguir isso se tivesse de fato uma padronização. Não fazia sentido cada desenvolvedor ter que reinventar a roda toda vez que quisesse conectar a IA com dados externos. Então pensa na linha do tempo, você provavelmente deve ter participado disso, como era o ChatGPT lá no início e a quantidade de ferramentas que a gente tem hoje que nos permitem fazer diversas coisas, integração com o YouTube, integração com agenda, envio de e-mail, tudo mais, CRM. Essas soluções, elas precisam fazer integrações com ferramentas externas, com recursos externos ali inerente ao modelo. E para que a gente consiga de fato escalar isso, cada vez mais desenvolvedores desenvolvendo esse tipo de solução, essa padronização era necessária. Agora, como que funciona o MCP na prática? Vamos pensar um pouquinho na arquitetura, que é bem elegante e simples nesse sentido. De um lado, você tem o host, que seria a aplicação que utiliza a IA. Por exemplo, a gente tem o Cursor, a gente tem o VS Code, poderia também ser o Windsurf, o Cloud Desktop, o GitHub Copilot. Então, você tem a aplicação que utiliza a IA. Essa aplicação, ela vai implementar um client MCP. Esse client, através do protocolo MCP, ele vai se comunicar com o server MCP para acessar recursos e dados externos. E ali no servidor MCP é onde a mágica acontece, porque é onde a gente vai ter esse tradutor, né, que vai realmente traduzir o que o modelo quer para integração com a ferramenta que você está utilizando. Então ele faz a ponte entre inteligência artificial e esses recursos externos. Por exemplo, eu poderia ter um server MCP específico para conectar com um tipo de banco de dados específico. E aí, né, a minha aplicação, meu host, poderia se comunicar com esse MCP server para acessar esses dados que estão externos ao contexto dela. E para unir isso tudo, o client MCP e o MCP server, a gente tem o protocolo de comunicação. Esse protocolo, ele é necessário para a troca de mensagens, ele utiliza um padrão JSON RPC. Então, basicamente, quando a gente fala de MCP, a gente está falando de um padrão de JSON de comunicação entre essas camadas diferentes. Você pode ter servidores, né, MCP servers rodando localmente na sua máquina ou remotamente, se você quiser acessar recursos em nuvem, por exemplo. Já que a gente está falando de servidores, performance é muito importante, né? E olha só um dado interessante. A HostGator se uniu à Oracle Cloud Infrastructure para oferecer um data center aqui no Brasil. O que isso significa? Basicamente, significa que os seus projetos vão ter ali velocidade ultra rápida e latência mínima. A gente está falando da Oracle, que está presente em mais de 175 países ali, oferecendo infraestrutura para empresas globais, e a HostGator, que tem centenas de milhares de clientes em toda a América Latina. E é legal dizer que em testes com GTmetrix mostra que os novos servidores estão performando melhor do que a concorrência. Além disso, eles ainda vêm com armazenamento NVMe, memória DDR5, segurança em nuvem e hardware de última geração. Essa é definitivamente a evolução da hospedagem no Brasil. Se você quer ter o melhor para os seus
seus projetos, esse é o momento de estar com a HostGator. Aqui na descrição do vídeo você encontra um link com mais informações e descontos especiais nos planos da HostGator. E é por isso que ele é revolucionário. Quando a gente pensa em incorporar a inteligência artificial nos negócios de fato, esse tipo de integração é muito importante. Vamos supor que eu tenha um sistema ali da minha empresa e eu queira adicionar ali uma camada de inteligência artificial. Se eu criar um MCP para poder acessar os dados que são importantes para mim ali na minha base de dados da minha empresa, eu consigo ter acesso a esse contexto de forma muito mais facilitada e executar ações específicas dentro do meu sistema, por exemplo. E quais são os 3 pilares do MCP? A gente tem as tools, que são as ferramentas, né? Você define as ferramentas que aquele modelo vai poder acessar. E a ideia da ferramenta é justamente fornecer novas funcionalidades, por exemplo, enviar e-mail, acessar banco de dados, comunicar com o CRM, né? Fazer uma integração ali com uma API específica. Por exemplo, se você criasse o MCP Server para poder acessar a base de dados de usuário do seu sistema, você poderia perguntar ali de forma simples quantos usuários nós temos no nosso sistema, que o modelo ia conseguir se comunicar com essa base de dados e fornecer essas informações para você. Então essas ferramentas é como se fossem aplicativos ali do seu smartphone que vão adicionar funcionalidades diferentes, né, superpoderes ali para o seu modelo. E a forma com que essas ferramentas são descritas são padronizadas, né? Eu vou colocar aqui um exemplo na tela de um JSON, onde eu estou ali registrando, descrevendo uma ferramenta dentro desse contexto de MCP. A gente pode ver aqui que as especificações elas são definidas de forma muito padronizada, né? Você tem ali o nome, você tem a descrição da funcionalidade, você tem um esquema que aquela ferramenta aceita, quais são as propriedades, quais são os parâmetros, o que é obrigatório, o que não é, para que seja feita aquela comunicação. Então todas as ferramentas, elas meio que são descritas de forma genérica, e dessa forma um modelo ele não precisa saber se é a ferramenta X ou Y, ele apenas sabe que aquela ferramenta é capaz de executar aquela atividade. Nesse exemplo específico, a gente está mostrando como uma ferramenta de envio de e-mail poderia ser descrita ali no MCP. E aqui dá para ver que o modelo ele entende exatamente o que ele precisa fornecer ali para aquela ferramenta, porque eu tenho toda a descrição do esquema que é necessário. O segundo pilar são os resources, que é como se fosse o cardápio de dados ou datasets que você vai fornecer para aquele modelo. Então, por exemplo, se o usuário pergunta sobre produtos, você pode carregar um resource de catálogo de produtos ali. E eles são ideais para substituir fluxos complexos de RAG, permitindo que você forneça esses dados contextuais. E o terceiro pilar são os prompts. E os prompts dentro desse conceito de MCP, eles são ali parametrizáveis. Eles basicamente vão seguir um template que você pode reutilizar isso. Então você tem templates de prompts que tem parâmetros onde você pode trocar e utilizar para contextos diferentes, e reutilizar ali aquele prompt. Agora vamos falar de alguns casos reais de uso do MCP que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, o Cursor. O Cursor, se você quiser, você pode configurar o seu próprio MCP Server nele. Ou seja, você pode atribuir o seu próprio MCP Server para conseguir adicionar funcionalidades complementares ali dentro do Cursor. Por exemplo, você pode fazer uma integração com o API Dog, que é uma ferramenta muito legal para poder mocar APIs, né? Então, através dessa ferramenta, você consegue ali escrever os seus endpoints ali, o retorno, para você conseguir testar isso na sua aplicação, mesmo sem a API estar pronta. E o API Dog, ele disponibiliza justamente o MCP Server para você poder integrar ali juntamente com o Cursor. E eu mostrei até no meu LinkedIn que com essa integração, você pode gerar automaticamente a própria camada de integração entre a API e a sua aplicação, né? Ou seja, vamos supor, eu estou ali no meu projeto iOS e eu preciso fazer uma integração com um endpoint específico, né? E a gente sabe que o endpoint ele vai retornar ali um payload, um objeto. Através dessa integração, eu já consigo gerar os meus models ali automaticamente. Então o Cursor ele vai se comunicar com o MCP Server do API Dog para que seja possível gerar esses modelos ali dentro do seu código. E é bacana que quando você faz essa integração, né, se tiver alguma alteração ali no endpoint, ele pode gerar esses modelos automaticamente de novo. Aliás, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico falando dessa ferramenta, que é uma ferramenta muito legal, né, para desbloquear o desenvolvimento, né? A gente sabe que acontece muito do front-end estar desenvolvendo e o back-end ainda não desenvolveu ali a parte dos endpoints e tudo mais. E a gente fica ali nesse impasse. O front-end não consegue seguir, não consegue fazer a integração de fato e tem que esperar. Fica dependente
dependendo, né, dessa tarefa. E com essa possibilidade de mocar APIs, você consegue desimpedir essa parte do desenvolvimento sem depender que a parte do back-end esteja pronta. É um tema muito legal de se falar. Se vocês quiserem, eu posso gravar um conteúdo específico para isso. Mas esse é um exemplo muito legal que, inclusive, eu já utilizei e testei ali a integração entre os dois. É muito bacana quando você pode ali adicionar funcionalidades externas ali dentro dessa ferramenta. Outro exemplo mais genérico de mercado, as empresas estão utilizando ali o MCP para poder fazer a integração entre inteligência artificial e os seus sistemas internos. Assim como eu disse, imagina que você tem um chatbot empresarial, onde o cliente ele vai interagir ali com o modelo e vai precisar pegar informações dentro do seu sistema. Através, assim como a gente viu, desse protocolo do MCP, você poderia simplesmente criar um MCP Server que vai acessar os dados corporativos da sua empresa para que você possa fornecer as informações que são importantes para o atendimento ali do cliente, para a interação ali com aquele cliente. E não só isso, né? Executar ações de fato. Assim como a gente viu nessa evolução da inteligência artificial, hoje não é mais sobre apenas conversa em linguagem natural, né? Você pode, além dessa conversa, executar ações com essas ferramentas. Quais são os impactos disso na indústria? O MCP, ele veio num momento muito importante que essa padronização é necessária para que a gente tenha um impulsionamento cada vez maior no desenvolvimento dessas ferramentas. Isso vai facilitar e muito e vai impulsionar, de certa forma, o desenvolvimento ali de soluções que são integradas com inteligência artificial. E aí já deu para entender que você, como desenvolvedor, nesse contexto ali que a gente está vivendo, né, para explorar oportunidades, para pegar justamente esse boom de demanda digital que também vai surgir. Afinal, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não está falando somente da inteligência que vai escrever código e te ajudar em produtividade. A gente também está falando de novos produtos e novas demandas que estão surgindo com essa revolução da inteligência artificial. E você, como desenvolvedor, você pode aproveitar para poder criar produtos inovadores, para poder participar dessa inovação de fato e ter o conhecimento que é necessário para poder desenvolver esse tipo de solução. Então, pode ter certeza que cada vez mais empresas vão buscar profissionais que tenham conhecimento desse protocolo ali, porque vai ser um conhecimento muito valioso pensando justamente nesse movimento de mercado. Se você já está desenvolvendo aplicações com IA, se você tem ali esse interesse de desenvolver aplicações com IA, se você está pensando em explorar essas oportunidades de mercado, é fundamental que você estude sobre MCP. Eu espero que esse conteúdo tenha sido uma introdução bacana sobre o assunto. Se você gostou do conteúdo, não deixe de deixar aquele apoio, seja curtindo, comentando, compartilhando para outras pessoas que esse conteúdo possa ajudar. Eu vou ser imensamente grata, assim como é de costume, vou responder uma outra dúvida que deixaram em outro vídeo aqui do canal. E o comentário que eu vou ler é do Juliano, ele disse: esses cursos que prometem criar agentes de IA sem ser programador, sem codar, isso é bullshit? Bom, nem sempre, na verdade, porque de fato, hoje a gente tem ferramentas onde você pode criar os seus próprios agentes sem saber codar. Então, de fato, você consegue fazer isso. Mas eu diria que para você explorar de forma avançada, né, saber programar seria bem interessante. Agora, um ponto importante, mesmo que você não tenha conhecimento de programação de fato, para criar esses agentes, você vai ter que ter um conhecimento técnico, porque também existe uma diferença de você criar um agente simples ali, que todo mundo consegue fazer com essas ferramentas que já tem hoje, e criar agentes mais complexos que vão resolver problemas reais, que é onde está o valor da coisa, né? E aí, nesse contexto aqui, você vai ter que ter conhecimentos muito mais aprofundados, não só em programação, mas técnicos ali desse universo de inteligência artificial. Espero que eu tenha conseguido responder essa pergunta, assim como é de costume, eu vou recomendar outros 2 conteúdos para vocês assistirem na sequência. Um desses conteúdos vai ser esse vídeo que eu gravei sobre agentes de IA, uma introdução sobre o assunto. Se você ainda não está a par disso, esse vídeo é muito legal para você poder conversar. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. A gente se vê em um próximo vídeo e até mais!